A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que bom que estamos juntos através da programação da Rede Brasil de Comunicação e agora iniciando o programa Deus Fala ao Coração. Queremos dar boas-vindas a todos que acompanham este programa abençoado. Você que está em sua casa, na sala da sua casa, nos acompanhando pela TV, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Você que nos acompanha através das plataformas digitais, redes sociais, Deus vos abençoe, sejam todos bem-vindos. E também você que nos acompanha pelo rádio, você que está no seu automóvel neste momento, você que está saindo do trabalho, indo para casa, ou mesmo você que está saindo de casa para o trabalho, muita gente que trabalha à noite, não é? Mas ainda assim acompanha o programa Deus Fala ao Coração. A você, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estamos iniciando o programa Deus Fala ao Coração e lembrando os irmãos que aqui nós temos momentos especiais do programa e temos o momento da reflexão bíblica. Daqui a pouquinho já estaremos trazendo a palavra de Deus. Teremos momentos de louvor, louvores que vão trazer alento espiritual, trazer mensagens para o nosso coração, a nossa alma. E também, meus irmãos, nós temos aqui um testemunho impactante. Você não pode perder. No segundo bloco, teremos aqui a participação de um testemunho que certamente vai edificar a nossa alma, tá bom? Contamos com a sua participação também. Os internautas, os irmãos podem enviar a sua mensagem de áudio para o número do WhatsApp que vai aparecer aqui na sua tela, 992266009. 992266009. Você pode enviar a sua mensagem em áudio até 1 minuto e meio e daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo. Que a bênção de Deus esteja sobre você e toda a sua família. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a sua digníssima esposa, irmã Judite Alves. Queremos saudar também o pastor Samuel Oliveira, vice-presidente da nossa igreja, a sua esposa, irmã Saronita. Saudar os nossos companheiros, obreiros, coordenadores de área que cooperam com o nosso pastor aqui no Grande Recife. A todos que a bênção de Deus esteja sobre nós. A você que está aqui na capital do Grande Recife, área metropolitana, você que está no interior do estado, você que está em outros estados da federação, ou mesmo que está em outros países, né? Temos a participação de várias pessoas enviando mensagens de áudio e informando que estão em outros países. Que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida. É muito bom tê-los conosco. Que Deus continue vos abençoando no nome de Jesus. Queridos, neste momento queremos convidá-los para lermos a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje estaremos lendo no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 4. Em seguida, estaremos lendo Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Retificando, irmãos, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Depois, capítulo 2, versículo 1 ao 4. A palavra de Deus nos diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido.
Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Capítulo 12, versículo 1 ao 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus, e eu quero lhe convidar neste momento para estarmos elevando o nosso pensamento, a nossa voz ao trono da graça de Deus e falar com aquele que domina todas as coisas, o Deus que está interessado. Ele está muito mais interessado em nos ouvir do que nós falarmos com Ele. Deus, Ele está pronto para ouvir seus servos e não clamarmos apenas diante das necessidades, mas a oração, queridos, é a respiração da alma. Quando nós oramos, nós estamos mandando oxigênio espiritual para a alma, de modo que nos mantemos vivos espiritualmente. Falar com Deus aumenta a nossa comunhão com Ele, faz com que nós cresçamos na graça, faz com que nós tenhamos experiências espirituais, de modo que o nome do Senhor vai sendo glorificado paulatinamente em nossas vidas. Então vamos orar pedindo a bênção de Deus a este programa e que este programa seja uma vez mais de bênção, um canal de Deus para a sua vida. Que a palavra seja ministrada, que os louvores que serão entoados aqui ao nome do Senhor, que a participação através de mensagens de áudio dos nossos internautas possam tudo ser para a glória e o louvor de Deus. Portanto, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, te agradecer pela feliz oportunidade de estarmos aqui, Senhor, no estúdio da Rede Brasil de Comunicação, adorando o Teu nome, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu domínio sobre todas as coisas. Sim, Senhor, nesta noite eu quero Te louvar pela vida dos meus irmãos, aqueles que ainda não são evangélicos, que não Te servem, mas que não perdem, Senhor, um programa, que não perdem a programação da Rede Brasil, que participam de forma assídua do programa Deus Fala ao Coração. Temos recebido, Senhor, mensagens aqui de pessoas não evangélicas, mas que admiram a Rede Brasil e que são alimentadas espiritualmente por Ti através desta programação. Alcança a todos, ajuda aqueles que estão aqui no Grande Recife e em toda a área metropolitana. Quero Te apresentar aqueles que estão no interior do estado, aqueles que estão em outros estados da federação, aqueles que estão em outros países. Que esta noite, Senhor, a Tua bênção esteja sobre a nossa vida, consolando as famílias enlutadas, Senhor, ajudando aqueles que estão passando por provações, dificuldades,
aqueles que desejam te servir, mas que não têm força, Senhor, de sair do pecado, do vício. Liberte, quebra as cadeias, glorifica o teu nome, salvando almas para a glória do teu nome, Jesus. Que esta noite o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Sê conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, que bom que nós estamos nesta noite na presença de Deus e já queremos convidá-los para refletirmos aqui na palavra do Senhor. Nós estivemos lendo um texto no livro do profeta Abacuque, um livro que muitos irmãos, várias pessoas conhecem pela oração. Algumas pessoas têm inclusive esse texto decorado, não é? E nós queremos, com a ajuda de Deus, estar trazendo uma reflexão bíblica para a nossa alma. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, lemos 2 textos. Primeiro, lemos capítulo 1, os 5 primeiros versículos, e em seguida lemos capítulo 2, os 4 primeiros versículos. Abacuque é um dos livros dos profetas menores, assim classificados, não pela importância que eles tinham, menor em relação aos demais profetas classificados como profetas maiores, como Isaías, Ezequiel. Na verdade, a nomenclatura profetas menores se dá ao tamanho da literatura, do livro em que foi escrito. Se os irmãos compararem, o livro de Abacuque, por exemplo, só tem 3 capítulos, a comparar com o livro do profeta Isaías, não é? A comparar com o livro do profeta Ezequiel. Mas esses profetas foram homens usados por Deus, como também Isaías, Ezequiel, Daniel e outros. Esses homens tiveram uma missão de Deus a falar com o seu povo e tratar de assuntos específicos. Abacuque foi chamado por Deus para profetizar a nação de Judá, Reino do Sul. Os irmãos sabem que Reino do Norte tem como capital Samaria, Israel, e Judá, Reino do Sul, capital Jerusalém. E Deus chama o profeta Abacuque, queridos, mas a mensagem do profeta Abacuque é uma mensagem diferente das demais mensagens dos profetas que encontramos na Bíblia Sagrada, seja os profetas maiores, seja os profetas menores. O nome Abacuque significa abraço amoroso, ou ainda lutador. Como disse, não sabemos muito acerca deste homem. O que sabemos de forma implícita é que este homem possivelmente estava no meio dos levitas e louvava o Senhor. Podemos inferir isso a partir do que lemos no capítulo 3 do profeta Abacuque, versículo 19, quando ele diz: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E o texto termina entre parênteses dizendo: para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Essa parte, quando ele diz para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de músicas, é o que faz pensar que Abacuque estava entre os levitas, alguém qualificado para
louvar ao Senhor entre os levitas de Jerusalém. Além disso, não sabemos sobre a sua vida, sobre seus pais, sobre a cidade. O que sabemos é que Abacuque foi usado por Deus e ele inicia o livro no versículo 1 do capítulo 1 dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Em outras versões, a palavra peso aparece como sentença. Na verdade, Deus fala com Abacuque, lhe dá visões, fala com ele acerca de Judá e ele traz também, Deus traz para o profeta o seu juízo, aquilo que ele haveria de executar a nação. Por isso que ele introduz o livro chamando o peso que viu o profeta Abacuque ou a sentença que viu o profeta Abacuque. O texto continua e o versículo 2 logo tem a parte emocional do profeta quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. É bom dizer que o livro do profeta Abacuque, ele está fundamentado, dividido, irmãos, em um quadro dramático de questionamentos, de reclamações. A palavra é exatamente essa, reclamações. O capítulo 1, nós vamos ver o profeta reclamando, ele questionando a Deus acerca da injustiça. E ele faz algumas perguntas, reclama de Deus. E a Bíblia diz que Deus o responde, ainda no capítulo 1. Em seguida, o profeta torna a questionar a Deus. E no capítulo 2, a partir do versículo 2 ao 20, Deus responde uma vez mais ao profeta. O capítulo 3 já mostra um outro cenário acerca da postura do profeta Abacuque. Nós vamos perceber que o capítulo 1 e 2, então, o profeta reclama, questiona e Deus responde isso por duas vezes. Deus responde no capítulo 1, versículo 5 ao 11, capítulo 2, versículo 2 ao 20. Abacuque estava frustrado, irmãos, ao ver a decadência moral e espiritual de Judá, da nação de Judá. E isso o perturbou profundamente. Ele vê a situação e ele grita, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ele fala da situação do pecado, da situação do declínio moral e espiritual que o povo estava vivendo. E esse contexto, ao que se acredita, foi anterior ao rei Josias, período em que o rei Manassés e também o seu filho estiveram pecando e fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que o povo de Judá pecou tanto, irmãos, porque Manassés sacrificou o seu filho a Moloque, um deus de bronze que tinha os braços erguidos e o ventre era vazio e era colocado ali fogo no ventre e aquele metal era esquentado e as pessoas colocavam crianças nos braços daquela estátua para que aquela criança fosse sacrificada, morta ao deus Moloque. Manassés fez este mal. Ele consultou a feiticeiros. Manassés consultou aos adivinhos, levou a nação a pecar.
E acredita-se que foi nesse contexto que Deus levanta o profeta Abacuque e ele clama, ele questiona Deus. Por que a nação, o povo de Deus estava trilhando esse caminho? Um outro questionamento que faz perturbar a mente de Abacuque é porque Deus diz a ele no capítulo 1, a partir do versículo 5, que julgaria a nação, executaria a sua justiça, levantando uma nação estrangeira, os caldeus, para punir a nação pelos seus pecados. E ele pergunta como pode uma nação estrangeira, ímpia, julgar o povo de Deus. E Deus responde quanto à justiça, porque ele questiona a Deus: que justiça é essa, Senhor? Observemos aqui que a mente de Abacuque estava confusa, estava cheia de questionamentos. Ele questiona a situação moral e espiritual do povo, a violência que eles cometiam. Deus responde dizendo que iria punir o pecado do povo. E quando Deus diz que puniria o povo com uma nação estrangeira, ele questiona Deus e pergunta: mas como pode um povo estranho, ímpio, punir o teu povo? Deus mostra aqui, meus irmãos, a sua soberania e diz a Abacuque que ambos os povos seriam punidos: Israel, Judá, pelo pecado, mas os caldeus, que era um povo terrível, o próprio Deus diz, eles também seriam julgados pelos seus próprios pecados. De forma que Deus, ele se coloca como um juiz justo e ele diz que julgará a todos diante das suas práticas. De forma que nós podemos perceber que o capítulo 1 e 2, o profeta está cheio de dúvidas, perturbado, cheio de questionamentos acerca do agir de Deus. Mas o capítulo 3, o profeta já aparece com uma outra postura. E essa postura do profeta se dá exatamente depois de uma experiência que ele tem com Deus. Ele tem uma experiência pessoal com Deus. De modo, queridos irmãos, que no capítulo 3, versículo 17, caminhando para o final do livro, o profeta diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E não parece ser o mesmo homem do capítulo 1, capítulo 2 e do capítulo 3. O profeta aparece com uma nova visão, com uma nova perspectiva. O profeta do capítulo 1 e capítulo 2 era o profeta cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, que não estava entendendo a soberania de Deus. O profeta que aparece no capítulo 3 é aquele que reconhece que a soberania, a vontade de Deus é superior à nossa compreensão e a vontade de Deus soberana ele executa, ele faz, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero iniciar essa reflexão falando aqui, queridos, no primeiro ponto, acerca da postura do homem diante das dificuldades, quando não compreende o trabalhar de Deus e começa a questioná-lo. Por que, Senhor?
Já parou para perceber que nós questionamos, por exemplo, por que o justo sofre? Por que as adversidades sobrevêm à vida daqueles que te servem, Senhor, com alegria? E às vezes nós colocamos diante de Deus, quando oramos, parece que fazemos um currículo e apresentamos a Deus: olha, Senhor, eu canto, eu faço parte de algum grupo, eu prego, eu visito os enfermos, eu saio na campanha evangelizadora, eu ajudo os pobres. Sabe, irmãos, eu dou esmolas. Lembra daquele homem do capítulo 19, capítulo 18 de Lucas, que subiu a orar, o fariseu e o publicano, mas o fariseu, ele orava e ele dizia: eu não sou como os demais roubadores, eu oro, eu jejuo, eu dou a minha oferta. Mas quem disse que quem faz isto não passa por dificuldades? Quem disse que servir a Deus é sinônimo de isenção de lutas? Pelo contrário, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu quero me dirigir a você que anda com esses questionamentos na mente. Por que, Senhor? O meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa tem trilhado um caminho de dificuldade quando eles te servem com alegria, quando nos esforçamos para te servir. Queridos, a vontade de Deus, ela é soberana. E não importa se eu sirvo a Deus com alegria e eu estou passando por dificuldade. O que eu quero fazer você entender pela palavra, assim como Abacuque questionou a Deus, é que mesmo diante das adversidades, mesmo sendo fiel, sim, é possível passar por lutas, é possível passar por noites escuras, é possível passar por tribulações, é possível ser incompreendido, estar solitário, experimentar amarguras. A diferença é que, estando com Jesus, nós vamos ter ao nosso lado o amigo fiel para nos consolar, para trazer o seu bálsamo para a nossa vida, para nos acalentar, para nos dar força, para nos fazer superar as dificuldades. Qual a dificuldade que você está enfrentando, que está te deixando perturbado e tem gerado dúvidas e questionamentos? Os porquês que fazemos a Deus. Por que, Senhor? Mas nesta noite o Senhor fala contigo através da sua palavra. O que fez o profeta Abacuque mudar de postura e de visão foi exatamente a experiência que ele tem com Deus. O capítulo 2 começa dizendo: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando eu for arguido ou arguído. O versículo 2, o Senhor diz para o profeta: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Olha o que diz o profeta que antes estava com dúvidas, questionamentos. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Olha o que diz:
o Senhor, mas o justo, pela sua fé, viverá. Deus fala com o profeta, queridos, acerca da visão que ele lhe daria ao profeta, e ele diz ao profeta: o justo viverá pela fé. Eu quero que você entenda nesta noite que a experiência com Deus, e essa experiência é através da oração, a experiência através de alguma luta que nós estamos enfrentando, de algum sofrimento como Jó e outros servos de Deus passaram e que se aproximaram do altar, da oração e começaram a conhecer Deus melhor na sua essência, e os questionamentos começaram a sair da mente. A visão começou a abrir e ele começou a viver por fé e não por vista. Este homem, ele começa então, após a experiência da visão que recebe de Deus, a viver por fé, a ponto de dizer, queridos irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Todavia, ele usa aqui uma conjunção adversativa, mesmo que todos esses males aconteçam, ainda assim eu louvarei ao Senhor, eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Ele fala de alegria mesmo em meio à adversidade. E ele fala que exultará ao Deus da sua salvação. Eu caminho para o final desta reflexão te dizendo neste momento que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê graça para que você entenda e resolva estas dúvidas, os questionamentos, por que o sofrimento? Mas isso só será possível após a experiência com Deus. Essa experiência te fará viver por fé, pela fé. E finalmente você vai louvá-lo. Você vai se alegrar em Deus mesmo na dificuldade e vai exultar a grandeza de Deus, porque mesmo passando por momentos difíceis, o grande, o eterno, o soberano, Ele estará na tua vida, Ele estará conduzindo os teus passos e te fazendo mais do que vencedor, no nome de Jesus. Queridos irmãos, neste momento nós estaremos louvando ao Senhor com a convidada do nosso pastor presidente. Hoje está louvando conosco a nossa irmã Malu Santana, e nós já estaremos ouvindo o louvor pela parte da nossa irmã ao Senhor Jesus. Seja fortalecido por Deus com esta reflexão e também por esse louvor que estaremos ouvindo. Amém, pastor. Vamos adorar a Jesus.
surgindo mais um lindo dia, e essa dor insiste em ficar. Eu clamo e reclamo desta vida, pois minha vida agora é viver a chorar. E aqui ajoelhado nesse cantinho, madrugada inteira a gemer. Já estou sem argumentos pra pedir, nem sei o que é que estou fazendo aqui. Parece até que Deus não quer me atender. Mas a promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Deserto não é pra toda a vida. Deus vai mostrar uma saída, mas tenha calma porque vai passar. A promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Este deserto não é pra toda a vida. Deus vai mostrar uma saída, mas tenha calma, porque vai passar. Acalma o teu coração. O Senhor está no controle de todas as coisas. Esta dor também vai passar. Aleluia. Isso não é assim com você, aleluia. E aí, ajoelhado nesse cantinho, já faz umas madrugadas que você não dorme e fica a gemer. Tem hora que falta argumentos pra você pedir, aleluia. Parece até que Deus não quer te atender, mas a promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Deserto não é pra toda a vida. Deus vai mostrar uma saída, mas tenha calma, porque vai passar. A promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Deserto não é pra toda a vida. Deus vai mostrar uma saída, mas tenha calma, porque vai passar. Vai passar. Vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos de volta com o programa Deus Fala ao Coração. E neste segundo bloco nós temos aqui algo de Deus também para a sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos ter um testemunho impactante sobre o que Deus faz na vida daqueles que perseveram, daqueles que esperam, daqueles que aguardam. Não saia daí, seja edificado por Deus através desse testemunho. Amém? E antes de chamar o testemunho, eu quero, neste momento, informar aos irmãos que nós estamos aqui
e queremos receber a sua mensagem, a sua interação, a sua mensagem de áudio. Você pode enviar para o número que vai aparecer aqui na sua tela, 99226-6009. Repetindo, 99226-6009. Você envia sua mensagem em forma de áudio, até 1 minuto e meio, e daqui a pouquinho nós estaremos interagindo com os nossos irmãos, ouvindo os áudios, tá certo? Envie a sua mensagem fazendo o seu pedido de oração, diga o seu nome, de onde você está falando, e daqui a pouquinho estaremos ouvindo e também orando pelos pedidos de oração. Mas neste momento vamos alegrar nossa alma vendo o que Deus faz com aqueles que perseveram em esperar, aqueles que perseveram em oração. Vamos ouvir o testemunho da parte de Deus. Eu sou Mariana Souza, de Pojuca. Paz do Senhor para todos. Passando aqui para relatar um pouquinho do nosso testemunho, né? Quando no ano de 2020 começou o Covid e a gente não tinha expectativa nenhuma de vida, a gente não sabia de nada, não conhecia nada, não sabia como tratar, né? Mas o Senhor, estávamos no culto, no lar, eu e a minha filha, e o meu esposo estava lendo a palavra de Deus no quarto, e quando a gente começou a louvar, o Senhor falou ao meu coração para que eu fosse até ele, e eu fui até ele no quarto, pedi licença porque ele estava lendo, e quando chegou lá, o Senhor me incentivou, né, a que eu colocasse a mão na caixa torácica dele, e eu coloquei, e a gente começou a louvar a Jesus, e o Senhor ali, eu acredito que Deus, naquele momento, Deus já estava fazendo a cura, né? E passaram-se os dias, e meu esposo, ele é condutor de ambulância, né? E quando ele chegou na maternidade, no hospital, o médico pediu para ele voltar, porque ele estava tossindo muito. Enfim, quando ele fez o teste, acusou Covid, e ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele disse assim a mim: olha, eu vou para a praia, ficar lá na casa, porque eu não posso ficar aqui com vocês. Porque minha mãe, que morava comigo, ela era hipertensa e não poderia correr o risco de ter Covid. E a minha filha também, muito alérgica. Mas eu olhei para ele e disse: você vai ficar aqui porque eu vou cuidar de você. E eu lembro que eu coloquei ele no quarto da gente, fechei a porta e ele ficou lá, dentro daquele quarto, e eu e minha filha e minha mãe ficamos no outro quarto. E o mais interessante, irmãos, era que a gente se falava dentro de casa por vídeo chamada. E quando ele queria sair, eu tinha que abrir a porta, ele saía do quarto e eu e minha mãe e minha filha ficávamos no outro, para não haver contaminação, né? Mas houve uma noite na qual eu estava falando com ele por videoconferência e eu senti que ele estava bem fraquinho. E quando foi 3 horas da manhã, eu me acordei de costume para orar. E quando eu abri a porta do quarto, a brechinha, eu até conto que os irmãos conhecem o maracujá, quando ele está bem amassadinho. E quando eu olhei para a cama, ele estava naquela situação. E eu disse: Jesus, e agora, Senhor? Como é que eu vou entrar nesse quarto? Como é que eu vou voltar depois para ficar com minha mãe e com minha filha? E se eu também pegar o Covid? Mas, enfim, eu abri a porta da minha casa da frente, fui para a rua, 3 horas da manhã de madrugada, olhei para o céu e disse: Jesus, e a marca do sangue? Olhei para o céu de novo e disse: Jesus, marque a minha casa, Senhor, com o sangue do Cordeiro. E aquela palavra me deu aquela autoridade, e quando eu entrei, eu abri a porta do quarto, quando eu coloquei o termômetro nele, estava 40 graus de febre. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse: o que é que você está fazendo aqui? Eu disse: levante em nome de Jesus e vá tomar um banho. E assim ele fez. Aleluia, glória a Deus.
E quando foi depois, ele voltou para o quarto, ele disse, você não pode ficar aqui, tem sua mãe, tem a nossa filha. Eu disse, não, Jesus já chegou. E eu quero dizer a você que está aí do outro lado, que Jesus chegou. E Jesus chega na minha e na tua vida. E Deus restaurou a saúde do meu esposo. E hoje estamos aqui, relatando e contando o que Jesus fez. Então eu quero dizer a você, não desista. Creia tão somente que Jesus faz a impossibilidade tornar possibilidade. E que o Senhor Jesus nos abençoe. Glória a Deus. Queridos irmãos, que Deus possa fortalecer a nossa fé, não é? Esta noite estivemos falando um pouco sobre os questionamentos que pairam na mente daqueles que servem a Deus muitas vezes. Estivemos aqui falando sobre Abacuque e os questionamentos do profeta acerca da injustiça, como Deus podia punir o seu povo usando uma nação ímpia. E estivemos aqui falando sobre esses questionamentos, essas dúvidas que pairam muitas vezes na mente dos servos de Deus, os porquês, não é? Por que isso? Por que eu passo por isso, mesmo sendo crente, não é? Mas ouvimos um testemunho impactante, que Deus ainda opera maravilhas, que Ele ainda cura. E queridos, assim como o profeta Abacuque, que teve a sua fase de reclamações, de questionamentos, mas finalmente, após ter experiência com Deus, tem uma visão de Deus, ele pôde dizer que ainda que a figueira não florescesse, ainda que lhe faltasse muitas coisas, ele diz, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Então se alegre em Deus. Olha, a vitória ainda não chegou, te alegra e exulte o nome do Senhor, porque é Ele que está no controle, é Ele que nos dá a vitória. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e a seu tempo, quando Ele quer, Ele faz o milagre. Que Deus te abençoe. Neste momento nós estaremos ouvindo, queridos irmãos, mais o louvor da parte de Deus. Estaremos ouvindo 2 hinos, isso mesmo, 2 hinos com a convidada do nosso pastor, a nossa querida irmã Malu Santana. confio muito em ti, quebranta-me, pois tu és forte, és supremo, és poderoso, és imortal, quebranta-me.
Jesus, quebranta-me. Senhor, eu sou fraca, eu sou falha, sou mortal, mas confio muito em Ti. Quebranta-me, pois Tu és forte, és supremo, és poderoso, és imortal. Quebranta-me, Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração, pois eu sinto que canto o que sai do meu mais profundo ser. Senhor, meu Deus, o Teu infinito amor, eu Te peço, meu Jesus, quebranta-me, Senhor. Você chegou aqui desesperado, com o coração amargurado. Foram tantas decepções, somente ilusões e nada mais. Você chegou aqui, nem sabe como, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui neste lugar para te falar que nem tudo está perdido. Tenha fé, irmão, Deus é contigo e não vai te deixar. É nessas horas de angústias que o Senhor chega e cuida de você. Você não vai sair daqui do mesmo jeito, porque Jesus pagou o preço por você. Levante a cabeça agora, mande a tristeza ir embora. Chega de derrota, agora é só vitória. Deus não te chamou para ser um perdedor. Levante, cante, adore, exalte ao Senhor e creia que a tua história Ele já mudou. O Senhor é especialista em escrever novas histórias. Creia, o Senhor já preparou algo novo para a sua vida. Aleluia. Você chegou aqui, nem sabe como, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui neste lugar para te falar que nem tudo está perdido. Tenha fé, irmão, ei, Deus é contigo e não vai te deixar. O que espera no Senhor é como o monte de Sião, não se abala, mas firme permanecerá por fé, sempre triunfará em Deus. Levante a cabeça agora, mande a tristeza ir embora. Chega de derrota, agora é só vitória. Deus não te chamou para ser um perdedor. Levante, cante, adore, exalte ao
e creia que a tua história Ele já mudou. Levante a cabeça agora, mande a tristeza ir embora. Chega de derrota, agora é só vitória. Deus não te chamou para ser um perdedor. Levante, adore e cante, exalte ao Senhor e creia que a tua história Ele já mudou. E creia que a tua história Ele já mudou. E creia que a tua história Ele já mudou. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta, não é, com o programa Deus Fala ao Coração, e já temos recebido a mensagem de Deus, a sua reflexão, a reflexão bíblica. Tivemos aqui um testemunho impactante, louvores maravilhosos que certamente têm alimentado a sua alma, têm lhe dado força, têm despertado fé, coragem. E neste momento nós estaremos com a interação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, os nossos irmãos que estarão participando conosco através de mensagem, através de áudio. E nós vamos começar neste momento, já temos o primeiro áudio, nosso irmão Clóvis, que serve ao Senhor como diácono. Ele é de Sotave, Jaboatão dos Guararapes. Seja bem-vindo, irmão Clóvis, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Clóvis, da área 37, Sotave. Pois não. E a minha saudação vai para todos da área 37, também como toda a minha família, o pastor evangelista aqui da área, Jefferson Corrêa, como também toda a sua família. Certo. E pedir oração para que Deus continue nos ajudando, por toda a minha família, para que Deus continue com suas mãos estendidas, nos dando força e graça. Amém. Deus abençoe. Amém, querido. Nós agradecemos o nosso irmão Clóvis pela participação e estaremos orando por toda a sua família. Aproveitamos para saudar o nosso amigo, o evangelista Jefferson Corrêa, e também todo o povo de Deus aí de Sotave, Jaboatão dos Guararapes. Temos mais participação. Agora a nossa irmã Márcia Silva, ela que é de Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. Irmã Márcia, a paz do Senhor, seja bem-vinda, fique à vontade. Venho aqui por meio desse áudio dizer que acompanho o programa, né, e tem sido de bênção. Somos edificados através dos louvores, Amém. Da palavra, da saudação. Glória, né? a Deus. Peço que os irmãos forem orar, me apresente, para que o Senhor abra uma porta de emprego, né, e também apresente uma família lutada na área 50, que é a família da nossa irmã Terezinha, para que o Senhor traga conforto. Amém. Para a família. Amém. Amém, meu Deus irmão. nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Eu sei que viver luto não é fácil, não é? Nós, claro que desejamos o céu, mas quando perdemos um ente querido, a dor da perda é muito grande, sofremos. Isso faz parte, o sofrimento, a emoção, o sentimento, não é? Nós somos seres emocionais, sentimentais, somos tricotômicos, temos alma e espírito, e a alma é responsável por esses sentimentos, emoções, e não é fácil viver luto, mas nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz, Jesus antes de partir para o céu, ele disse: não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador para que fique convosco. E esse Consolador, ele não está apenas conosco, ele está em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Então o Espírito Santo, que é o Consolador, certamente estará consolando, não é, a nossa querida irmã Márcia e toda a família enlutada,
em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Márcia. Queridos, vamos com mais participação. Agora nossa irmã Cleide Santos, do Alto do Mandu, aqui do Recife, participando conosco. Irmã Cleide, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu nome é Cleide Santos, da área 43, Congregação em Visgueiro. Solicito oração pela irmã Joselita, para que Deus possa restabelecer a sua saúde. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Vamos orar por nossa irmã, não é? E também saudar os irmãos aí em Visgueiro, né? Deus abençoe a nossa irmã Cleide e orar porque Jesus ele ainda continua fazendo milagres. A propósito, ouvimos um testemunho que Deus continua curando, operando maravilhas. Amém? Meus irmãos, com mais participação, vamos ouvir agora a nossa irmã Jeane, de Rio Doce, Olinda. Irmã Jeane, a paz do Senhor, seja bem-vinda, fique à vontade. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Jeane, eu moro em Rio Doce. Pois não, minha Eu irmã. gostaria de saber o que acontece quando a gente vai para a igreja e a gente volta do mesmo jeito, como se tivesse com uma frieza espiritual. Pois não. Minha irmã, nós vamos perceber que eu falei há pouco sobre a estrutura humana. O ser humano, ele é um ser tricotômico. Ele tem corpo, alma e espírito. O corpo, ele é responsável pela visão, nos faz ter contato com o mundo externo, não é? E as faculdades do corpo são visão, paladar, olfato, audição e tato. As faculdades da alma, elas são intelecto, sentimento e vontade. As faculdades do espírito, fé e consciência. A nossa parte espiritual, a relação com Deus está no espírito, no âmago do ser humano que é o espírito. Já os sentimentos estão na alma do ser humano. As emoções. E irmã Jeane, a gente precisa entender que a vida do cristão não deve ser fundamentada nas emoções e sentimentos. É possível eu estar servindo ao Senhor e estar triste, estar desanimado. E a Bíblia não diz que eu devo servir ao Senhor quando eu estiver alegre. Não. As minhas emoções, elas farão parte da minha vida. Mas essa tristeza, essa angústia, esse desânimo pode ser superado através da oração. Nós servimos a Deus primeiro pela razão. Não é? A Bíblia fala, por exemplo, em Romanos capítulo 12, que nós devemos dar o culto racional ao Senhor. Por que culto racional? É o culto do entendimento. Eu sirvo ao Senhor porque Ele é o meu Deus, porque enviou Jesus para morrer em meu lugar, para perdoar os meus pecados. Então, de forma racional, com entendimento, eu sei que preciso de Deus e que preciso servi-lo com toda a minha força, a despeito de sentimentos que às vezes eu tenho. E esses sentimentos podem ser vencidos através da oração. Então, se a irmã está indo aos cultos, mas volta para casa vazia, com esse sentimento, não é? Que como se Deus não tivesse ouvido a sua oração, não estivesse lhe vendo, querida, isso vai passar. Ore, busque a Deus, porque certamente Ele vai, através da oração, aquecer a sua alma. A irmã terá experiências com Deus, assim como ministramos hoje Abacuque teve, e certamente a irmã vai viver uma outra etapa da sua vida, tendo fé, comunhão mais íntima com Deus e uma vida espiritual mais elevada. Que Deus abençoe. Estaremos orando, irmã Jeane, por sua vida, e daqui a pouquinho estaremos orando, apresentando todos os pedidos de oração. Vamos com mais participação agora a nossa irmã Severina, da cidade de Paudalho. Irmã Severina, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Boa noite, eu sou Severina Boa de noite. Paudalho. Peço oração pela minha saúde, eu se encontro com a cirurgia, a enfermidade. Pois não, minha Peço irmã. que os irmãos orem por mim. Coloque o meu nome no caderno de oração.
Certo. Interceda a Deus a minha vida. Eu sou necessitada das orações dos irmãos. Amém. 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 Muito bem, nós estaremos orando pela irmã Severina, não é, que passou por uma cirurgia, e nós vamos orar pedindo a Deus que lhe dê saúde, e muita saúde, irmã Severina. Ele é o médico dos médicos, e uma vez mais eu digo aqui hoje, ouvimos um testemunho impactante acerca de cura, não é? E Deus é poderoso para assim fazer, amém? Agradecemos a sua participação. Enviamos saudação, né, saudações a todo o povo de Deus, os nossos irmãos e amigos aí na cidade de Paudalho, o pastor Paulo Barbosa, que coopera com o nosso pastor presidente aí. Então, se algum irmão que ainda não é evangélico, não é, alguma pessoa que está nos acompanhando agora e é de Paudalho, procure uma Assembleia de Deus, tem aí um amigo, um pastor abençoado, que estará te ajudando, pastoreando a sua vida e te dando alimento espiritual. Vamos com mais participação, queridos irmãos. Vamos agora para Igaraçu, a nossa irmã Regina Célia. Querida irmã Regina, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Eu me chamo Regina Célia. Pois e eu não, gostaria de pedir oração pelo meu esposo. Para que Deus venha entrar com cura, com libertação e principalmente com salvação. Sim, senhora. O nome do meu esposo é André José Barreiras. Eu creio que os meus olhos vão contemplar a salvação dele. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Creio Glória no poder a Deus. da oração, no poder do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, a nossa irmã Regina, não é? Ela pediu oração pelo seu esposo, para Jesus libertá-lo, salvá-lo, mas ela disse algo interessante: eu creio no nome de Jesus que vou vê-lo servindo ao Senhor. Isso é fé, não é? Nós precisamos pedir com fé, não é pedir por pedir, mas é pedir crendo que o Senhor é poderoso. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós iremos orar pelo seu José, né? Irmão José, vamos declarar nesta noite, nesta madrugada, em nome de Jesus, esposo da nossa irmã Regina, e certamente ouviremos, vamos receber aqui sua mensagem em áudio, irmã Regina, dizendo que Jesus deu vitória, entrou com salvação na vida do seu esposo. Deus abençoe, agradecemos a sua participação. Vamos com mais participação, meus irmãos, a nossa irmã Edjane, de Engenho Castanhola, na cidade de Palmares. Querida irmã Edjane, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Me chamo Edjane. Pois não. É daqui de Castanhola, né, município de Palmares, né? Quero mandar uma saudação, né, para minha mãe, né, que é ouvinte fiel, né, da Rede Brasil, 24 horas. Ela não, né, dorme, né, com som ligado, acorda com som ligado, nunca deixa de assistir a Rede Brasil, né? Vai de manhã até a noite, né, e vira outro dia. Meu né, pessoa, Deus. eu mando uma saudação para ela, né, para o meu pai, né, para minha família, né, para os irmãos, né, que sempre ouvem, né, esse programa, né, maravilhoso, né, que eu curto. Amém. Né, em nosso lar. Também, né, peço oração por mim, né, para que Deus venha me batizar com o Espírito Santo. Né, e algo, né, que eu entreguei na mão do Senhor, né, para que Amém. Deus venha fazer. Eu creio que eu vou, né, voltar, né, para agradecer, né, através, né, da Rede Brasil. E peço oração pelo meu pai, que garante as orações da igreja, pela minha mãe, por toda a minha família. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, né? Que a Rede Brasil é uma bênção, né? Nosso lar é um culto. E eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo e pela vida de vocês. Amém. Nós que agradecemos, irmã Edjane, pela participação e vamos orar por esta causa para Jesus chegar com cura. Hoje os pedidos têm sido por cura, né? E eu acredito que foi por isso que Deus permitiu que ouvíssemos um testemunho acerca de cura, para elevar a nossa fé e crermos ainda mais. Vamos orar pelos pais, a nossa querida irmã, toda a sua família, e cremos na resposta da oração.
Meus queridos irmãos, como é bom estarmos aqui, não é, nesta interação, participando, tendo a participação dos nossos ouvintes, internautas, os nossos irmãos que estão enviando mensagem de áudio. Muito bom ter a participação de todos vocês. Você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus vos abençoe, que o Senhor continue fortalecendo, não é, a vossa fé, e vamos continuar de cabeça erguida, olhando para Jesus, aguardando o grande dia do arrebatamento. Nós temos aqui a participação também de um irmão, um servo de Deus. Ele não se identifica, mas ele diz: boa noite, pastor. Não sou evangélico, mas amo seu programa. Desde quando larguei a cruz, nunca mais tive sossego na vida. Deixei minha esposa com 3 filhos. Estou num relacionamento gerado por bebida. Não gosto dessa pessoa, mas também não consigo largá-la. Estou preso nessa situação. Quando penso que estou bem, o mundo desaba sobre mim. A pessoa não se identifica, mas narra aqui uma situação bem difícil, não é? Quando ainda vivia no período do mundo, bebedeiras, e acabou deixando a sua família, contraiu um novo relacionamento. Mas, querido irmão, tudo é possível recomeçar. Restauração é algo que está dentro do propósito de Deus. Deus, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar o seu casamento, a sua família. Eu não sei, não há muitos detalhes aqui, não é? Se o irmão já se divorciou, se casou civilmente com essa nova pessoa, mas se o senhor puder e quiser, pode procurar o Departamento de Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica em frente do Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá, Santa Amaro. E nós temos ali pastores que dão conselhos, que através da palavra de Deus e oração vai orientar o senhor de forma mais específica, entendendo os detalhes da sua vida. Mas nesta noite, não é? Nesta madrugada, eu declaro a restauração de Deus na sua vida. Ele vai desatar o nó. O Senhor está com as mãos atadas, não é? Mas Deus, Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Amém? Deus abençoe. Nós agradecemos também pela participação. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um programa. E nós queremos agradecer a sua participação através de mensagem de áudio. Queremos agradecer a sua honrosa audiência. Você que ainda não é evangélico, mas que participa de forma assídua desse programa. É muito bom poder entrar na sua casa através do programa Deus Fala ao Coração, te ministrar a palavra de Deus, a vontade de Deus, e estarmos aqui louvando o nome do Senhor. Afinal de contas, esse programa é o programa onde Deus fala. Ele fala ao meu, Ele fala ao seu, Ele fala ao nosso coração. É o programa Deus Fala ao Coração. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco até agora, ouvindo a reflexão bíblica, os louvores, o testemunho, que estiveram participando. Que a bênção de Deus continue sobre todos, em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento, vamos falar com Deus. Após a oração, nós vamos concluir este programa ouvindo mais um louvor com a convidada do nosso pastor, a nossa irmã Malu Santana. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, estar aqui no programa Deus Fala ao Coração, programa este, Senhor, que tem alcançado vidas, que tem impactado vidas, Senhor,
Eu quero te apresentar todos os teus servos, aqueles que não são evangélicos, mas que estiveram participando conosco através de mensagem de áudio, Senhor. Tu conheces a situação do irmão Clóvis, de Márcia, de Cleide, de Jeane, Severina, Regina, Edjane. Sim, Senhor, a última mensagem que recebemos, a pessoa não quis se identificar e que está passando por esse emaranhado, Senhor, espiritual, preso em um relacionamento que contraiu exatamente no período em que estava no mundo, onde bebia, participava, Senhor, de festas mundanas e sem o discernimento espiritual, deixou a sua casa, a sua família e contraiu este novo relacionamento. Tu pode restaurar, Senhor, a vida que ele tinha antes com a sua família. Restaura seu casamento, que ele possa estar junto dos seus filhos, da sua primeira esposa. Quebra o arco do forte, corta a lança, queima os carros no fogo, Senhor. Dá força, orienta teu servo a viver conforme a tua palavra, os princípios que nela, Senhor, nos rege. Pai, eu quero te apresentar as famílias enlutadas. Consola, conforta, Espírito Santo. Eu quero te apresentar também, Senhor, os teus filhos enfermos, aqueles que precisam de um milagre de cura. Faça isso, Senhor, nesta madrugada, para a glória do teu nome. Eu quero te apresentar aqueles que estão neste momento no leito do hospital, mas acompanhando a transmissão, Senhor, do programa Deus Fala ao Coração, através de um rádio que colocou junto a cabeceira e está sendo alimentado e que neste momento em lágrimas falam contigo. O teu servo que está em casa, acamado, e nesta madrugada, Senhor, ligou a TV, aleluia, o seu aparelho de celular. Sim, Senhor. Ele ligou, se conectou através das plataformas digitais e com este celular está recebendo de ti força. Eu te peço de graça, Espírito Santo, ajude. Nós pedimos a ti que fortaleça a nossa alma, nos dê experiência espiritual, assim como Abacuque, e mude a nossa visão, mude a nossa vida. Eu te peço, Senhor, que seja assim. Fica com os teus filhos, permanece com a programação da Rede Brasil, abençoando vidas. É o que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém, pastor. Agradeço a Deus por estarmos aqui nesta noite com os nossos irmãos, adorando a Jesus. Agradeço a toda a direção da nossa igreja, nosso pastor-presidente, toda a sua família, o vice-presidente, a mesa diretora, o nosso coordenador da área 6, presbíteros. E vamos adorar a Jesus nesta noite. Amém? Eu lembro, Senhor, daquele momento sublime, Senhor, foi real o alimento. Num sonho bom falaste comigo, ó Pai, tal prazer não me esquecerei jamais. Ouvi tua voz e é por isso que aqui estou. E ao povo teu falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Falarei
queres, Senhor, eu direi o que sinto de ti, meu Pai. Minha voz há de te exaltar mais e mais. Hoje sou feliz como nunca jamais eu pude ser. Ah, Senhor, como posso calar minha voz se ela expressa o que existe entre nós? O que existe entre nós? Um Deus de amor. Vou dizer, glorioso é poder sentir do Senhor este gozo que não tem fim, e o poder que o Espírito Santo dá, ele é real e aqui entre nós está. E quem quiser fluirá desta doce porção, e do interior águas vivas fluirão, águas vivas fluirão, águas vivas fluirão. Eu direi o que sinto de ti, meu Pai. Minha voz há de te exaltar mais e mais. Hoje sou feliz como nunca jamais eu pude ser. Ah, Senhor, como posso calar minha voz se ela expressa o que existe entre nós? O que existe entre nós? Um Deus de amor.